Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta sexta-feira da 8ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 2 de junho, quando a Igreja celebra a memória facultativa de São Marcelino e São Pedro, mártires. Queremos então contar com a intercessão desses santos mártires sobre nós, sobre nossas famílias. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 2 de junho, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto da Palavra de Deus do dia de hoje está em São Marcos, no capítulo 11, nos versículos de 21 a 26. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que vem como a semente que cai na terra do nosso coração para produzir muito fruto. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo de Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus:
Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade eu vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebeste, e assim será. Quando estiveres rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste Evangelho que nós ouvimos, vemos já o início das controvérsias de Jesus junto às autoridades judaicas. Dois acontecimentos muito interessantes e ao mesmo tempo simbólicos. Jesus que amaldiçoa a figueira que não dá fruto, e Jesus que entra no templo de Jerusalém e expulsa os vendilhões. A figueira é o símbolo de Israel. Significa o povo de Deus, o povo de Israel. Jesus passa com os 12, avista aquela figueira e um detalhe: a figueira tem muitas folhas, está coberta de folhas, mas não tem fruto. Isso é muito significativo, porque retratava justamente aquilo que se dava com os chefes religiosos de Israel. Vestidos de franjas, vestidos de belas roupas, celebrando um culto muito bonito nas suas liturgias, por fora belos, mas que não produziam fruto para a vida do povo e não levavam o povo a produzir frutos também. Então, quando Jesus amaldiçoa aquela figueira, ele realiza ali um gesto profético, mostrando que de nada serve uma aparência bonita se não se produz fruto, que de nada serve estar bem aos olhos dos outros se não se produz um fruto verdadeiro. Outra vez Jesus os chamou, os chefes do seu povo, de sepulcros caiados, que por fora são bonitos, mas por dentro, lá no oculto, só tem podridão. O outro gesto profético que Jesus realiza é o da expulsão dos vendilhões do templo. Também com a aprovação dos sacerdotes do templo, toda a esplanada do templo de Jerusalém era aberta para uma grande feira, lugar que era sagrado também. Todo o pátio do templo era considerado sagrado, mas os sacerdotes permitiam que se fizesse negócios ali, que pagãos fossem ali, por exemplo, para trocar moedas. Um grande comércio no lugar que era lugar de oração. E Jesus, com esse gesto profético de expulsar os vendilhões, derrubar as bancas de negócios e dizer: está escrito, esta casa é casa de oração, mas o transformaste num antro de ladrões. Certamente que Jesus aborreceu as autoridades judaicas, mas ali
Jesus estava revelando justamente o que era a vontade de Deus e a hipocrisia daqueles que deveriam dar testemunho de Deus e não agir ao contrário. Então, meu irmão, minha irmã, aprendemos neste Santo Evangelho a buscar fazer o que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós produzamos frutos. A vontade de Deus é que não fiquemos só na aparência, mas realmente no nosso dia a dia, nossas atitudes sejam atitudes que produzam coisas boas na vida das pessoas. Isso se chama testemunho. Testemunho não é uma aparência bonita para ser aplaudido pelos outros, mas é a capacidade de produzir frutos no dia a dia para realmente louvar a Deus. Oxalá tenhamos então esse bom propósito sempre de fazer antes a vontade de Deus que a vontade dos homens e sermos coerentes com a fé que nós professamos com a boca. Que Jesus nos ajude. Que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois